Ok, pessoal, como vão todos? Então vamos para mais uma aula do nosso curso superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio. A nossa disciplina é Gestão Ambiental no Agronegócio. O tema da aula de hoje é Gestão Ambiental nas Cadeias Produtivas de Animais. Meu nome é César Nascimento, eu sou coordenador da disciplina e vamos hoje falar a respeito desse assunto. Então, nós já conversamos bastante aí a respeito de sustentabilidade, né? Então agora nós vamos focar mais nessa questão das produções, principalmente na questão da produção animal, né? A gente tem um desafio aí com relação a essa questão da sustentabilidade na agropecuária brasileira, onde na verdade a gente precisa estar conciliando tanto o desenvolvimento econômico como as questões socioambientais, né? E para isso a gente tem que superar diversos obstáculos, né? Continuar produzindo e buscar essa produção para que ela seja de maneira sustentável, tá? Então baseado nisso, né, a gente, dentro desse contexto de sustentabilidade, a gente tem diversas teorias que acabam, de certa forma, prejudicando o desenvolvimento, né, a fase de construção da sustentabilidade dentro da propriedade rural. Então, eu vou aqui enumerar alguma dessas teorias, vocês vão acabar identificando, né? Não só nesse tema, mas em tudo a gente sempre tem essas teorias que de certa forma a gente tem que estar conciliando, né? Porque as pessoas têm a liberdade de se expressarem, mas de certa forma a gente tem que ter um foco maior por conta disso. Então, a primeira é uma teoria dos paraquedistas, né? Que muitas pessoas se colocam como especialistas na área de meio ambiente, oferecendo aí soluções milagrosas, mas que na verdade não possuem conhecimento técnico científico para lidar com essas complexidades ambientais. Então, essa teoria aqui é bem interessante, né? Onde a gente acha que tem muita gente que sabe e na verdade falta aí um conhecimento técnico científico, né? Juntamente a isso, muito semelhante, existem aqueles que se acham especialistas em questões ambientais, mas assim como futebol e política, né, sem de fato possuir um conhecimento aprofundado necessário para propor soluções viáveis. Então, essas duas teorias estão muito ligadas uma à outra, né? O especialista se diz especialista, achar ter conhecimento e na verdade falta aí o conhecimento técnico científico. Teoria das caças bruxas, né? Aquela coisa de um ficar acusando o outro entre diferentes setores da sociedade. A gente já quem é o culpado por esse processo erosivo, né? Então fica um culpando o outro, então isso às vezes acaba dificultando também. A teoria dos tecnicistas, né? Resolução por muito tempo a questão da gestão ambiental era para engenheiros civis, né? Então ficava uma coisa mais voltada para a engenharia e não tinha uma visão sistêmica e voltada para a gestão ambiental, né? Então era assim que era feito antigamente, tá? Então, pessoal, para a gente construir algo voltado para um projeto de gestão ambiental, a gente tem que correr atrás de projetos bem-sucedidos, né? Dentro do nosso contexto, dentro da nossa região, no nosso caso aqui do estado do Tocantins, Palmas ou quem, qualquer que seja o município do nosso estado, né? Então, às vezes, a gente se baseando nesses modelos de gestão bem-sucedidos, eles vão dar subsídios aí técnicos para a implantação de novos sistemas e até mesmo aqueles que têm alguma relação semelhante aí, né? Mas mesmo assim a gente deve ter muito cuidado, né, com esses modelos de gestão de uma localidade para outra. Então a gente não deve se basear em um modelo, mesmo que ele seja bem sucedido, de uma região totalmente diferente. Por exemplo, a gente tem um modelo da região sul e querer implantar ele aqui na nossa região norte. Então a gente tem que. Então o benchmark é isso, né? Então a gente trazer o conceito de benchmark, que é uma ferramenta algo administrativo, uma ferramenta administrativa que na verdade é isso, são você pegar modelos bem sucedidos para adotar numa determinada
empreendimento, no caso, empreendimento rural. Então, por exemplo, baseado nessa importância com relação à localidade, então, por exemplo, a região sul e centro-oeste do Brasil apresenta realidades distintas, né? São estruturas agrárias distintas, mão de obra distinta, a visão ambiental também é diferente, né? Lá na região sul, o meio ambiente lá é muito valorizado, mas por quê? Porque lá não tem mais para onde correr essa questão de área para produção, as áreas são menores, né? No nosso caso, Tocantins, as áreas são bem maiores, a gente ainda tem muita área, né? Então a gente tem que se preocupar com essa questão do contexto regional. Né? Na região sul, a consciência está mais presente, é esse que eu comentei com vocês, né? Desde o pequeno produtor até o grande empresário, devido ao histórico de desenvolvimento, ou seja, são áreas mais antigas, né? E já se degradaram bastante. Então, devido a essa degradação que não tem mais para onde correr, eles têm adquirir essa questão da consciência ambiental, está mais presente. Mas por que está mais presente? Por conta que já houve muita degradação e muito desenvolvimento ao mesmo tempo, né? Não estão, mesmo que ele exista essa consciência, ainda existem problemas ambientais, tá? Mas existem modelos bem-sucedidos que a gente pode seguir, mas a gente tem que adequar as características da nossa região. Né? No Centro-Oeste ainda predomina uma visão desenvolvimentista baseada no pilar econômico com discursos de geração de renda e emprego como justificativa para a concentração da produção. Né? Lógico, uma região que deu início, né, posterior à questão da produção, né? Tem até os números falam por nós aí, né? Mas essa tem a oportunidade de aprender com o Sul, né? Pegar os modelos bem-sucedidos e adequar a nossa realidade, antes que ocorram os mesmos problemas que estão ocorrendo, que já vem ocorrendo há muitos anos na região sul, né? A falta de área para produção e os problemas ambientais que já existem, né? Então, essa é a realidade. Né? Então, os desafios da gestão ambiental nas cadeias produtivas animais, um deles é a concentração da produção. Então, a gente vê, acaba que essa concentração nos grandes produtores acaba meio que excluindo os pequenos e médios, né? E aí a questão dessa concentração da produção acaba trazendo uma escassez de quantidade dos recursos naturais, né? Então, e o impacto também, né? Ressaltando a questão dos recursos hídricos, acaba impactando muito mais, como é o caso dos sistemas de confinamento, aqueles que não aderiram a um sistema de gestão ambiental, né? Então, principalmente quando a gente fala na degradação da qualidade da água, né? Então, variáveis ambientais, econômicas e sociais presentes são muito diversas, o que torna inviável a adoção de soluções padronizadas. Então, dentro desse desafio da gestão ambiental, nós temos aí um resumo, né? Essa questão da concentração da produção dos grandes produtores, essa concentração que acaba contribuindo com um impacto muito grande na degradação da qualidade da água, e tendo em vista aí aquilo que a gente comentou anteriormente em relação ao benchmark, a gente não podemos adotar soluções padronizadas, né? A gente tem que montar a gestão ambiental buscando aí, né, uma realidade para cada região. Tá, então, o que se busca nessa questão da gestão da produção animal é uma responsabilidade compartilhada, ou seja, muita coisa só cai para cima do produtor, né? E aí, além da grande responsabilidade que o produtor tem de adotar práticas ambientais, né? E também a adoção de sistema efetivo. Mas as agroindústrias e cooperativas também, né, como demandam a matéria-prima, deve se conscientizar e auxiliar os seus fornecedores a produzirem de forma responsável ambientalmente. Então, essa responsabilidade acaba caindo muito em cima do produtor, mas a gente tem que ver que as agroindústrias cooperativas também fazem parte disso.
Os órgãos públicos têm o papel de definir políticas públicas, né? Incentivos, regulamentações, então, adoção de práticas nas cadeias produtivas animais é o papel dos órgãos públicos, dentro da fiscalização, criar definição de leis, regulamentos, incentivos fiscais, né? Para essa questão de levando essa produção de forma sustentável. E os produtores também têm um papel importante, que é eles valorizarem os produtos que são oriundos de práticas ambientalmente responsáveis, ou seja, se a gente vai comprar um produto no mercado, a gente vê a procedência desse produto, vê a questão da rastreabilidade e como que ele foi feito, né? Se houve essa preocupação com a adoção de práticas sustentáveis na produção. Tá? Então, nós consumidores também temos um importante papel nisso. Tá, então, essa visão sistêmica, né, envolvendo todos os atores da cadeia produtiva, desde os produtores até o consumidor, né, com o objetivo de alcançar a sustentabilidade. Então, nós temos que ter essa visão desde a produção, desde o fornecimento da matéria-prima até o consumo final. E baseado nesse âmbito, nessa visão geral, holística, aí, a gente tem que trazer soluções, mas essas soluções devem ser baseadas não na teoria não nas teorias que a gente viu anteriormente, né, mas baseado em conhecimento técnico-científico, né, e sem abordar aí, sem trazer abordagens ideológicas ou soluções milagrosas. Tem que ser comprovado cientificamente, estatisticamente, e esse é o papel, né, das instituições de ensino, das faculdades, universidades, né, desenvolverem esse conhecimento técnico e, de certa forma, multiplicar isso, publicar essas soluções. Né? Então, é alcançar o comprometimento com isso, né? Alcançar por meio de um compromisso entre todos os autores. Então, todos os atores que fazem parte dessa visão sistêmica têm que estar envolvidos, não sendo responsabilidade apenas do produtor. Então, é responsabilidade nossa como consumidor, das agroindústrias, das cooperativas e do produtor rural também. Responsabilidade de todos os envolvidos aí. Né? Então, dentro dessa parte da questão das boas práticas, né, nós temos bons exemplos aí de propriedades que adotaram essas práticas responsáveis, né, e que servem de modelo para a implantação de sistemas de gestão ambiental em outras regiões. Né? Então, a partir daí, compartilhar essas experiências. Então, como é que isso é feito esse compartilhamento de experiência? Através de publicações, de seminários, de congressos aí, onde são divulgados esses exemplos bem-sucedidos. Né? A Embrapa também tem aí o papel que ela exerce em desenvolver pesquisa nas propriedades rurais e levar esse conhecimento através de suas publicações. Né? E outra coisa que a gente trouxe aqui é levar em consideração a realidade de cada região. Né? Então, por mais que a gente busque um modelo bem-sucedido, a gente tem que adaptar ele à nossa região, de acordo com as nossas características ambientais, edafoclimáticas, né? Nesse contexto aí que a gente tem que levar em consideração. Tá? Então, uma agricultura sustentável, né? Nós temos que ter essa colaboração de todos os atores, né? Buscar a inovação, então nós temos aí, além do conhecimento técnico-científico, buscando o desenvolvimento sustentável, a partir desse conhecimento técnico-científico, elencar aquelas que são inovadoras, que otimizam recursos, né? E que são palpáveis, né? Nada milagroso ou absurdo. Né? E a gente já falou sobre essa questão de inovação. Né? Inovação não é só um produto, ela pode ser um serviço, uma metodologia diferente. Né? A adaptabilidade ao meio rural, né? Então, de forma flexível e adaptável às particularidades de cada região, como a gente já comentou, e essa questão da responsabilidade compartilhada. Né? Além da colaboração de todos, todos têm que ser responsáveis
pelo desenvolvimento dessas cadeias produtivas animais. Cada um deve assumir sua parcela, buscando aí a sustentabilidade. Tá? Então, esse princípio da corresponsabilidade, né? A responsabilidade pela sustentabilidade na produção animal deve ser compartilhada entre a agroindústria e os produtores rurais. Aquilo como a gente já comentou anteriormente. É necessário haver essa parceria para resolver os problemas ambientais de forma estrutural e preventiva, ou seja, não é só tapar o sol com a peneira ou apagar incêndio, a gente tem que fazer isso de forma preventiva e de uma forma estruturada, para que a gente sempre busque uma melhoria contínua, né, nas soluções que visam aí a busca por uma produção sustentável. Né? Então, os tipos de relações que existem, né? Então, nós temos ali a agroindústria e os produtores. Então, nós temos exemplos, por exemplo, da agroindústria que ela é autossuficiente, ou seja, ela tem a sua própria matéria-prima e ela se responsabiliza pelos impactos ambientais. Então, por exemplo, tem uma grande empresa, né, que ela requer ali, ela, por exemplo, ela tem ali a produção de óleo, mas ela já tem o plantio de soja, né? Então, ela já é meio que autossuficiente, pode-se dizer. Né? Ou uma agroindústria adquirente, ou seja, ela adquire a matéria-prima de produtores rurais e nesse caso aqui, que é importante, ela não se considera responsável, né, pelos impactos ambientais, porque ela acha que a responsabilidade é do produtor. Tá? A integração agroindústria-produtor, então, por exemplo, a agroindústria produz e adquire matéria-prima, mas o passivo ambiental também é do produtor. Então, existem essas relações aí que a gente tem que buscar. Né? Então, o objetivo do SGA, né, que a gente já comentou em aulas anteriores, né, baseado nessa parceria, nessa corresponsabilidade, nessa visão geral, desde a produção rural, desde o produtor até a agroindústria, é reduzir os resíduos, né? Diminuir os desperdícios, esgotamento de recursos, controlar a poluição, né? Com relação a eliminar a liberação de poluentes no meio ambiente, projetar produtos sustentáveis, então aquela questão dos ecoprodutos, que a gente já até comentou também, né, que são produtos que já são projetados e de certa forma já são produtos sustentáveis desde a sua fase de produção até o uso e o descarte. E a responsabilidade dos fornecedores em controlar o impacto ambiental na fonte das matérias-primas e não levar essa responsabilidade apenas para o produtor rural, né, e também na questão do passivo ambiental. Tá? Então, a corresponsabilidade na prática, o que a gente quer dentro da produção animal? Rações eficientes. Então, quem produz a matéria-prima produzir uma ração que tenha uma obsessão de nutrientes pelos animais, reduzindo ali os dejetos, né? A geração de resíduos, os dejetos, urina. Né? Tratamento de resíduos. Então, logicamente que a gente vai ter resíduo, mas a gente tem que desenvolver sistemas de tratamento, que a gente já viu no tratamento de dejetos animais, né, foi o tema da última aula, né, e gerar subprodutos, por exemplo, como energia térmica, né, e até subprodutos como adubação orgânica, baseado nesse contexto, nessa visão geral, essas empresas também promoverem programas de conscientização ambiental para empregados e comunidade, e recuperar as ações pontuais, né? Aquelas que a gente pode ir lá e fazer algum tipo de recuperação, como uma área de preservação permanente, né? Então, implementar ações pontuais ali que a gente possa ter algum sucesso, na possibilidade de sucesso, probabilidade maior. Tá? Então, dentro dessa voltado para essa responsabilidade compartilhada, né? Então, nesse caso desses problemas emergenciais, né? Então, ações pontuais para frear a degradação. Então, por exemplo, um processo erosivo, a recuperação de uma área degradada, né? Mudanças estruturais, então, até mesmo dentro do departamento ou de uma empresa, fazer transformações a longo prazo, não só a curto e médio, visando aí principalmente a produção sustentável, então às vezes mudar um maquinário, mudar uma metodologia, né, buscando a longo prazo aí
a produção sustentável e o envolvimento de todos, como já foi comentado, o comprometimento das agroindústrias, produtores, governo e sociedade, né? Então, através outras coisas que a gente tem que comentar em relação à concentração da produção, logicamente que uma empresa que tem ali, né, a produção dos seus insumos, da matéria-prima, ela tem um benefício logístico, né? Melhora a logística de transporte, insumos e produtos. Vai ter um produto ali mais barato, né? Dependendo da sua logística, dependendo da sua produção. Mas os impactos são maiores, né? Porque ele tem uma maior carga de poluente que degrada o meio ambiente, né? Então, essas limitações acabam, de certa forma, pode limitar o desenvolvimento de outras atividades econômicas, né? No caso da degradação ambiental, pode sim limitar o desenvolvimento de outras atividades econômicas. Sim, né? Se a gente, no caso aí, começar a ver perda de recursos naturais, a gente vai ter que se comprometer menos, né? Daquilo que exige, né, a utilização desses recursos. Né? Então, baseado nisso, nós temos leis, né? A legislação atual ela responsabiliza muito apenas o pequeno produtor, os produtores rurais, né? Então existe aí uma proposta de uma responsabilidade compartilhada entre produtores e agroindústrias, tá? E aí, baseado em qual lei que a gente deveria atuar, era na própria Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a 6938, né? Que fala lá sobre a questão do meio ambiente. E o objetivo é tornar as agroindústrias responsáveis pelos impactos ambientais indiretos também, não apenas o produtor. Tá? Então, os benefícios dessa corresponsabilidade envolvendo agroindústrias e produtores são ações conjuntas, né? Ações conjuntas, reduzindo os impactos no intuito de recuperar o ambiente, o meio ambiente, né? A perpetuação da produção animal como geradora de renda e empregos, então, logicamente que haja viabilidade econômica por isso, e o produto final, que é o bem-estar da comunidade a partir do princípio da produção sustentável. Tá? Então, dentro desses impactos da produção animal, né, a questão a necessidade que a gente tem de implantar um sistema de gestão ambiental ou na propriedade ou até mesmo numa bacia hidrográfica. Então, às vezes a gente partir para algo numa amplitude maior que envolve uma bacia hidrográfica, não apenas uma propriedade. Isso é essencial para que a gente, né, para que seja eficaz e que permita a gente conhecer os problemas ambientais, né, então usar de ferramentas, de tecnologias, né, onde a gente possa obter uma grande quantidade de informações e qualitativamente falando também, e buscar aí soluções adequadas, né? Então, essa é a realidade quando a gente fala na questão de projeto ambiental, projeto de gestão ambiental, né? Visando buscar essas informações. Né? Então, na questão do impacto ambiental, né? A gente tem alguns conceitos baseados na saúde e no bem-estar, onde qualquer alteração nas propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente afeta a saúde, né? Então, por exemplo, qualquer coisa que venha a alterar o ar, a água, o solo, né? Isso aí com certeza pode gerar problemas de saúde e bem-estar à população. As atividades socioeconômicas, então, os impactos que afetam as atividades sociais, como a produção e consumo e a geração de emprego, isso aqui existem os impactos tanto negativos como positivos, assim como saúde e bem-estar também, né? A biodiversidade, né? Alterações que impactam a biota, ou seja, a flora e a fauna de um determinado ecossistema. Então, por exemplo, o desmatamento, né? O avanço da agricultura, com certeza aí vai ter aí um impacto muito grande na retirada, né? Na saída, até mesmo no desaparecimento de algumas espécies, né, tanto da flora como da fauna, e esse impacto aí pode ser muito grande. Ou reduzir aí a questão da quantidade de recursos naturais em uma determinada região.
E na qualidade ambiental, mudanças nas condições estéticas, sanitárias e na qualidade dos recursos ambientais, como ar, água e solo, como já comentado anteriormente. Tá? Então, em relação à produção animal e o meio ambiente, né, nós temos os recursos naturais, né, então a produção animal se relaciona diretamente, né, com a utilização dos recursos, lógico, né, água, solo e vegetação, a água, o consumo da água, o solo, porque tem ali o pisoteio, né, se a gente for levar em consideração a área de APP, e a retirada da vegetação por conta dos pastos, né? Então, o manejo inadequado desses recursos vai levar a contaminação, erosão e perda de biodiversidade. Resíduos e emissões, então a atividade de criação de animais gera uma grande quantidade de resíduos. Como a gente já comentou, né? Dejetos, carcaças, embalagens, né? E o descarte inadequado desses resíduos pode contaminar o solo, logicamente, né? Como água, ar, e afetar aí a saúde humana e ambiental. Então, como a gente já comentou, né, o tratamento desses resíduos, né, de forma viável, usando os equipamentos corretos, baseado em projetos sustentáveis, né, para poder reduzir essas emissões, né, e a geração desses resíduos. E até mesmo transformar isso em subprodutos, como a gente já comentou anteriormente. Né? Então, a produção animal também impacta as atividades sociais e econômicas, gera empregos, gera bastante emprego, principalmente no nosso país, no Tocantins também, né? Trazendo renda e segurança alimentar para a população. Né? E nós temos aí produção de carne, né? Nós temos os destaques aí baseados no cenário mundial e contribui, né, para a sustentabilidade dessas atividades. Então, dentro da legislação ambiental e boas práticas, nós já comentamos que existe o licenciamento da propriedade rural, né? Então, que são baseadas em diretrizes, né, garantindo a equidade entre os estados e delineamento de sistemas de gestão mais precisos. Implantação, boas práticas de produção, como a gente já comentou. Então, essas boas práticas estão ligadas na parte de resíduos, recursos naturais e segurança do trabalhador também. E a questão da implantação e monitoramento. Então, no projeto ambiental, a gente tem que ir lá, estabelecer, criar um planejamento, executar e tem que monitorar, né, para ver se o sistema de gestão ambiental ele está realmente trazendo resultados, ações eficazes, promovendo a melhoria ao longo do tempo. Tá? Então, a gestão ambiental na propriedade traz aí a necessidade que a gente tem que ter de entender os recursos da propriedade, né? Se relacionando com a produção animal, né? A legislação ambiental, que a gente tem que ter conhecimento, a Política Nacional de Meio Ambiente, o Código Florestal Brasileiro, o Cadastro Ambiental Rural, né? Toda a lei voltada aí na questão tanto ambiental como na produção agrícola. Né? O manejo de resíduos, né? Embalagens, armazenamento, tratamento, destinação desses resíduos, né? E até mesmo a produção de subprodutos, de produção de biogás aí através da utilização de biodigestores e até mesmo a adubação orgânica. E baseado nesse contexto todo aqui, ó, promover ações de educação ambiental. Então, levar conhecimento até as comunidades através de palestras, oficinas, audiências públicas, né? Levar todo esse conhecimento aí à população em geral, seja rural ou urbana, tanto faz. Né? Então, como a gente já falou da propriedade, na bacia hidrográfica a gente tem que ter esse diagnóstico, só que, né, num âmbito maior, né, numa região, planejar aí um plano de gestão que envolve todos os atores que fazem parte da bacia, como produtores, agroindústrias, órgãos públicos e comunidade, e a implementação de um plano de gestão, né, com o envolvimento de todos os interessados, buscando soluções adaptadas à realidade local. Assim como a gente já comentou, não pode ser nada engessado padrão, vai ter que ser de acordo com as características da região. Né? Então, novamente, né, conhecer os recursos naturais, a caracterização dos resíduos de forma quantitativa e qualitativa, né? Quantidade e princípio, assim,
e com relação ao seu potencial poluidor, né? Os conceitos ambientais, baseados nas ciências ambientais, nos conceitos fundamentais das ciências ambientais e na questão da legislação e da linguagem técnico-científica também, assim como a legislação ambiental. Esses são os conhecimentos essenciais para a elaboração de um projeto de gestão ambiental, né? Saber quais são os recursos que eu tenho, quais são os córregos, que tipo de solo, se eu tenho cerrado ou é floresta, caracterizar os resíduos que são gerados, embalagem de agrotóxicos, né? O perigo que ele pode causar, os conceitos ambientais com relação a, por exemplo, poluição do ar, poluição da água, e a legislação ambiental que vai ali, de certa forma, orientar você a fazer a coisa do jeito certo, ali, evitando aí sanções e problemas futuros aí. Né? Então, com relação a alguns tratamentos, né, nós já vimos, né, tratamento biológico, compostagem, biodigestão anaeróbia, né, que a gente usa aí os bolsões, né, lagoas de estabilização, como a gente já comentou, o tratamento através de sólidos, separação de sólidos, flotação, precipitação química, utilizando produtos, o tratamento térmico, né, que aí já envolve a retirada da umidade, né, ou queima, né, como a gente já comentou, e o reuso e reciclagem, né, fertirrigação, adubação orgânica e a geração de energia, como é o caso dos biodigestores. Tá? Então, essa boa prática de sustentabilidade, né, já trouxe algumas experiências de sucesso, como na região do Alto Araguaia Catarinense, onde foram elaborados termos de ajustamento de conduta, ou seja, melhorar a forma que eles lidavam com o meio ambiente, né, na questão da suinocultura. Isso aqui tornou-se um exemplo pioneiro de regularização ambiental em produções animais. Né? O desafio, né, agora é a implementação do TAC no campo com o cumprimento de todas as ações. Então, aqui já foi criado um termo de ajuste de conduta, mas o desafio agora é a execução, né? O cumprimento de ações delineadas, a validação do processo, verificando, ou seja, o monitoramento, né? Verificando a melhoria das condições ambientais nas microbacias hidrográficas. E levar essa experiência, né? Exportação da experiência, né? E para outras regiões com alta concentração de animais e baixo índice de licenciamento ambiental, fazendo com que isso sirva de modelo para a regularização da produção animal. Né? Então, ver o que está errado em relação ao processo de produção, pensando na sustentabilidade. O exemplo aqui é a suinocultura, né? Fazer a implantação e o monitoramento e levar essa experiência, né, como modelo para a regularização de outras regiões ou até mesmo de outras propriedades. Isso aí, pessoal. Bons estudos e aguardem que nós teremos mais assuntos para tratarmos aí. Ok? Até a próxima.